Você que está com mais de 40 ou 50 anos, será que está passando por alguma crise existencial? Não sabe mais quem é de verdade? Não sabe o que fazer da vida? Então, me acompanhe neste vídeo. Nós vamos refletir sobre algumas coisas que certamente irão trazer clareza para o seu horizonte. Primeiro, vamos falar da longevidade. Atualmente, temos diante de nós a possibilidade de vida cada vez mais longa. Longa o suficiente para, após os 50 anos, ser vivida como um novo projeto e não apenas como um encerramento. Pense no que isso significa. Há algumas décadas atrás, a expectativa de vida era mais curta. Até fazia sentido imaginar a maturidade como o capítulo final. Primeiro, estudava-se na juventude, trabalhava-se na idade adulta, e quando a saúde começava a faltar, a vida se aproximava naturalmente do fim. Era uma lógica compatível com aquele tempo. Mas o mundo que produziu este roteiro desapareceu. Hoje, uma pessoa com seus 50 anos pode ter pela frente mais 40, 50 ou mais anos de vida. Ou seja, não estamos falando de um pequeno capítulo. Estamos falando de tempo suficiente para aprender uma nova atividade, para abrir e consolidar um novo negócio, para escrever livros, viajar, iniciar projetos sociais ou descobrir talentos que permaneceram adormecidos por décadas. E, no entanto, muitos continuam vivendo como se estivesse apenas administrando um fim de carreira. Há uma contradição aí. A expectativa de vida aumentou, mas a expectativa sobre a própria vida, será que continua a mesma dos nossos pais ou dos nossos avós? O território mudou, mas algumas pessoas ainda continuam usando o mesmo mapa, que está ultrapassado, para andar por esse território novo. Por exemplo, ainda tem pessoas que não entendem por que, de tempos em tempos, passam por crises existenciais. Aqueles momentos que questionamos nossa vida, nosso propósito, nossos valores. O psicólogo Daniel Levinson estudou o desenvolvimento adulto durante décadas e chegou a uma conclusão que merece a nossa atenção. A vida adulta não é uma linha reta que sobe até a aposentadoria e depois desce. Ela é feita de estações, períodos de estabilidade em que construímos uma estrutura, a carreira, a casa, a família, alternados com transições, janelas de 3 a 5 anos em que essas estruturas se desmontam para serem reorganizadas. Levinson observou essas transições acontecendo por volta dos 30, dos 40, dos 50 anos. E a conclusão dele é a seguinte: essas crises não são falhas de percurso, são parte do mecanismo natural pelo qual a vida se renova constantemente. Portanto, entrar em uma transição de vida é esperado. O problema é achar que, por estar em crise existencial, algo deu errado. O que pode estar errado aqui é o mapa que você está usando. E isso pode ser atualizado com muita facilidade. Agora vamos refletir sobre conhecimento. Essa é uma atualização do mapa que merece muito a nossa atenção. Durante muito tempo, conhecimento era algo que se acumulava. Aprendíamos uma profissão e ela nos acompanhava por toda a vida. O currículo construído na juventude era um patrimônio que se valorizava com os anos. Você já deve ter percebido que isso mudou. Muitas informações hoje ficam desatualizadas rapidamente. Profissões que surgiram há pouco tempo já desapareceram ou se transformaram em poucas décadas. As novas tecnologias estão mudando a maneira como trabalhamos. A inteligência artificial, por exemplo, já realiza tarefas que até poucos anos atrás exigiam anos de formação. É claro que isso assusta algumas pessoas e é compreensível. Quando o valor de um profissional está no conhecimento dele,
o que ele sabe fazer e as máquinas passam a fazer isso melhor, é natural sentir o chão sumir. Como podemos atualizar o mapa aqui? Reflita comigo. Com a inteligência artificial substituindo tarefas, o que temos diante de nós é, na verdade, uma grande oportunidade. Oportunidade de descobrir, de revelar, de expressar aquilo que é mais humano em nós. Nossa criatividade, nossa empatia, nossa capacidade de aprender continuamente e também de atribuir significado a essas experiências. Em outras palavras, o valor de uma pessoa ultrapassa o que ela sabe fazer e vai para um outro nível, passa a estar na sua capacidade de continuar evoluindo. E isso muda completamente a forma como enxergamos a nossa idade. Se aprender deixa de ser uma atividade da juventude e passa a ser uma competência para toda a vida, então envelhecer deixa de significar tornar-se ultrapassado. Passa a significar continuar ampliando o nosso repertório e, principalmente, explorar de forma criativa esse repertório que já foi acumulado. Quem tem 50, 60 anos carrega algo que nenhuma máquina tem. Décadas de experiências vividas, de erros que proporcionaram aprendizados, de vivências humanas únicas. Portanto, os mapas do século passado já deixaram de ser úteis. Podemos atualizar, colocando foco naquilo que as máquinas não têm: humanidade. Isso nos leva a outra atualização muito importante: as métricas de sucesso. Durante décadas, nosso sucesso foi medido por indicadores externos: o cargo, salário, patrimônio, reconhecimento social. E esses indicadores continuam importantes. Eles organizam a vida, dão segurança, estruturam algumas decisões. Mas chega um momento que estas métricas já não respondem a uma pergunta mais complexa: quem sou eu quando meus antigos papéis mudam? Quando os filhos crescem, quando a carreira muda de direção, quando a aposentadoria chega, quando o espelho revela o tempo avançado. Percebemos que passamos muitos anos construindo uma vida estática, sem considerar as mudanças que ocorrem independente de nossa vontade, sem construir uma identidade capaz de atravessar essas mudanças. O neurologista e psiquiatra Viktor Frankl, que sobreviveu aos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial, após anos de estudo, de muitas experiências, ele desenvolveu uma visão que ilumina melhor essa questão. Quando estamos em uma crise existencial, que parece que a vida já não tem mais sentido, podemos atualizar o nosso mapa olhando para aquilo que já criamos ou realizamos, ou olhando para os vínculos que construímos, ou ainda olhando para o sofrimento, quando isso é inevitável. Mas como? Na maturidade, o que criamos pode mudar de forma. Não precisamos ser o que sempre fomos. Os vínculos se transformam. Os papéis de pai, de profissional, de provedor mudam de peso. E o sofrimento, luto, limitações do corpo, passa a exigir de nós uma escolha de atitude que ninguém pode fazer por nós. Se as métricas de sucesso antigas já não servem mais, temos a liberdade de definir novas métricas. Talvez seja por isso que tantas pessoas se sintam perdidas, justamente quando conquistaram aquilo que passaram décadas buscando. Não é que fracassaram, estão insistindo em usar aqueles indicadores que faziam sentido na juventude. O problema, portanto, não é a idade. O problema é tentar viver o século XXI com um manual escrito para o século passado. E é aqui que nasce uma possibilidade extraordinária. Acredito que a vida hoje e nas próximas décadas, nós com mais de 50 anos, temos experiência suficiente para escolher quem realmente queremos ser. E isso começa fazendo algumas atualizações no nosso mapa. Porque quando o mapa muda, o destino
também muda. Entendo, por experiência própria, que fazer essa travessia sozinho pode ser difícil. Um mentor, alguém de fora do seu círculo, pode dar a direção que falta. E se você conhece alguém para quem estas reflexões podem ser úteis, que tal compartilhar? Para receber notificações de mais vídeos como este, é só se inscrever e acionar o sininho. E no próximo vídeo vamos falar mais sobre o vazio existencial. Até lá!